Inconformada com os boatos que circulam, Xênica decide falar com Zenilda sobre os remédios falsos. Zenilda, sem hesitar, vai até a farmácia da fundação e Ferete descobre que sua esposa já está por dentro de tudo. A reação é imediata, ele demite Xênica. Enquanto isso, Samira encurrala Joelle, exige respostas, relembra o trato que fizeram e avisa: se Joelle não cumprir a sua parte, ela mesma fará com que cumpra. E enfim, a primeira grande maldade de Arminda acontece. Num susto de desespero, ela empurra Zenilda na frente de um ônibus, após Zenilda afirmar que viu Rogério, o marido morto de Arminda, dirigindo um carro. E meus amigos, mais uma semana deliciosa, começando aqui, e Três Graças realmente vem entregando. É uma novela muito boa, a trama tá muito boa, é muito bem desenvolvida. O Agnaldo Silva literalmente dá o nome, além de que a direção, gente, a direção da cena da Arminda empurrando a Zenilda, pra além disso, os closes no rosto da Zenilda, a direção, ela ganha demais na atuação, na entrega dos personagens, né? Então, por mais que seja uma cena que a gente vê que tá sendo dirigida de uma forma muito mais simples do que a gente imagina, ela acontece mesmo assim. As caras da Andréa Horta, que inclusive eu acabei de ver aqui, ela ganhou nota 10 no UOL, e é impressionante como Três Graças acumula muitos 10, seja de elenco, seja de produção, de direção, roteiro, escrita, tudo. É uma novela que realmente é uma pena que as antecessoras, elas acabaram ferrando um pouco a confiança do espectador. Então, por mais que estejam falando muito bem, aquele lance de você dar uma chance, de você ir lá ver, fica um pouco comprometido por conta do histórico. Mas é uma novela muito boa, que em outras épocas, com certeza seria, assim, recorde de audiência e o produto de entretenimento mais comentado do Brasil. Mas nós vivemos na era do streaming, né, das novas mídias, e aí acaba ficando essa sensação esquisita, né? Mas é isso, nós estamos hoje num novo momento a respeito de mídia, entretenimento e tudo mais, então as coisas estão diferentes. Ainda assim, eu tenho que dizer que Três Graças está excelente. Aconteceu bastante coisas essa semana e o terreno vem sendo sempre preparado, sempre arado para esses grandes acontecimentos, que um deles vai ser a descoberta de que o Rogério está vivo. E fora ele, nós temos que dizer que a descoberta que o Rogério está vivo vai ser um grande boom, o roubo da estátua vai ser um grande boom, a descoberta de que a estátua é falsa vai ser um grande boom, o roubo do dinheiro da estátua por parte do Belo vai ser bem ruim, o Ferete descobrindo que a filha namora com uma outra menina vai ser babado, descobrir que o filho tá apaixonado por uma mulher trans vai ser babado, a volta da Cláudia vai ser muito bom. Então assim, a gente tem a venda do bebê, quando esse bebê finalmente nasceu, o bebê da Joelle, como que vai ser isso? Aonde vai realmente ficar essa colocação, esse lance da gente ficar com raiva da Samira mesmo, ou com medo, porque no presente momento eu tenho medo, né? As cenas em que ela aparece falando com a Joelle me dá um profundo medo. Então assim, tem muita coisa nesse terreno de Três Graças. Então tô muito animado pra ver o que vem aí. No mais, vamos falar sobre essa semana, vamos falar o que foi que rolou na novela, porque rolou bastante coisas. Então meu nome é Arthur Viana e a minha pergunta segue. E aí, tá assistindo a novela? Bom, vamos começar falando da Xênica, que foi falar com o Ferete, né, a respeito dos remédios falsos, dos boatos que estavam acontecendo por conta do filho dela, ter falado com ela como ela cuida da imagem da fundação. Pra ela isso é uma acusação muito séria, e é definitivamente, né, com certeza uma acusação séria, porque pessoas estão morrendo, não se brinca com a saúde de ninguém, ainda mais nesse caso, né, distribuindo remédios falsos. Isso tá muito complicado pro lado do Ferete. Só que assim, algumas semanas atrás o Ferete chegou a falar que ia começar a comercializar alguns remédios com o princípio ativo nas cápsulas, né, no próprio remédio, para caso houvesse uma investigação, não se constatasse nada. Mandar botar componente verdadeiro nos remédios, caso alguém resolva fazer algum exame mais apurado nos nossos produtos. Até agora não rolou, né? Ele só falou, mas até agora não tem remédios com o princípio ativo funcionando. Eu tô aqui imaginando se, meu Deus, depois de roubarem a estátua, tudo, o pessoal de repente vai começar a melhorar, vai começar a ficar bom, e aí vai enfraquecer os boatos dos remédios falsos, né? Eu tô muito passado de imaginar que essa trama dos remédios falsos vai durar até mais da metade da novela. Pra mim vai ser uma coisa impressionante, tá? Se durar
chegar pra lá de 90 capítulos isso, dos remédios falsos, eu vou achar impressionante, porque eu jurei que isso seria uma coisa assim, que logo seria desmascarada, mas não. Tá indo à frente. E é isso, ela comenta com o Ferete, né, a Xênica, só que no final das contas, o Ferete não dá atenção, fala pra ela também não ligar pra isso. Ela fica incomodada porque ela escuta atrás da porta o Ferete conversando com um dos capanga dele ali, ela acha que realmente tem alguma coisa de fato acontecendo, e aí ela decide falar com quem? Com a Zenilda, porque ela pensa que a Zenilda, sendo mulher do Ferete, vai poder falar com ele, né, fazer um approach um pouco melhor do que ela própria conseguiria por ser só uma funcionária. Então, assim, é engraçado porque nunca foi a ideia da Xênica esconder que ela tinha ido falar com a Zenilda, né? Porque o que pareceu, e foi realmente o que aconteceu, foi que meio que o Ferete descobriu que a Zenilda simplesmente sabe, porque ela veio falar com ela, e chamou a Xênica porque falou, só pode ter sido a Xênica. Mas sim, ela não tava tentando esconder. O problema é que ela não achou que ia ser um babado do tamanho que foi, né? Bom, primeiro a gente tem que comentar aqui, a Zenilda foi lá na fundação, falou com a Viviane inclusive mandou um recadinho, né, falou, fala pro seu filho que você conheceu a Viviane. Eu achei que o Leonardo, quando fosse lá falar com a Viviane, ia lá falar pra ela o que foi que ela falou pra mãe dele a respeito de remédio, e não, né, o desespero dele foi o que ela falou pra mãe dele a respeito dos dois, do relacionamento dos dois, inclusive, vamos comentar, né, rapidamente, sim, não aconteceu muita coisa em torno do relacionamento dos dois, mas que beijo gostoso que foi esse, né, onde ele tava bravo falando com ela, tava fedendo, segundo ele, né, machista, fedendo testosterona. Não é possível, você não tomou banho ainda. Lorena, isso aqui é testosterona, tá? Isso é coisa de homem. Homens são assim. E a Viviane não se aguentou, e eles se beijaram, e foi uma loucura. Os dois são muito gostosos, né? Tem uma química muito legal, os dois. E a Zenilda, claro, ficou cabreira com essa história, falou com a Arminda, e a Arminda deu aquela boa daquela disfarçada, fingiu que não tava entendendo nada. No entanto, depois, né, a gente viu que a Arminda foi lá na casa da Zenilda, no dia seguinte, né, depois que aconteceu esse lance todo, e a Zenilda tinha tido uma noite de amor com o Ferete, porque foi a segunda noite, desde que a novela começou, né? A segunda noite que a Arminda liberou o Ferete pra poder ter uma noite de amor com a esposa. Tua mulher. Esse dá um jeito, dá um trato nela de novo. Chegou, falou pra Zenilda que foi maravilhoso, que foi uma delícia e tal. E foi aí que a Arminda soltou pra Zenilda, né? Olha aí. Que ótimo. Pelo menos agora você esquece essa história de remédio falso. E foi aí que a Zenilda falou, epa, parece que não foi só eu que fiquei preocupada com isso, né? Porque pra você ter soltado aqui do nada sobre os remédios falsos, quer dizer que você também ficou preocupada, então. Isso chamou, é claro, a atenção da Zenilda, mas ferrou tudo pra Xene. Claro que o Ferete ficou sabendo de que a Zenilda tava sabendo, então só pode ter sido a Xênica e tal. Chamou a Xênica na sala e demitiu a gata. O que mais me chamou a atenção nisso foi que ela foi chorar com a Samira, e a Samira deixou claro que, primeiro, o Ferete ia acabar readmitindo ela, porque ela é uma ótima funcionária, então não tem o porquê demitir ela. Mas mais do que isso, ela falou, faz o seu trabalho. Quando você ouvir esses boatos, ou quando você pensar a respeito disso, pensa nas suas viagens, nas suas bolsas de luxo, na sua vida, e aí isso passa, entendeu? É tipo, fica quieta. E, bom, isso coloca pra gente uma perspectiva de quem é a Samira. A Samira, ela se importa com ela mesma. No jogo dela, o que tá valendo é os interesses dela. Se ela estiver ganhando, se ela estiver muito bem, então não tem o que fazer. Ela não se interessa em fazer nada de nada. Chama a atenção na gente porque esse é o tipo de pessoa que a Samira é, né? Então, quando a gente vê a tratativa dela com a Joelle, que a gente vai conversar a seguir sobre isso, a gente pensa, ela é realmente uma pessoa perigosa, porque é um assunto muito sério, esse lance de remédio falso, as pessoas estão morrendo. No entanto, o conselho da Samira pra Xênica é, deixa pra lá, para de se envolver, para de querer fazer a salvadora. Pensa no seu, nas suas coisas, e enquanto o Ferete não tiver muito ferrado, sabe, enquanto não tiver que realmente botar a mão na massa e fazer alguma coisa a respeito disso, fica na tua. E quando te chamarem, aí você vai ver o que é que tá rolando. Samira não presta
gosta mesmo. Depois disso, o filho da Xênica, coitadinho, ele foi conversar com ela e foi a hora que ela tentou desconversar, tentou deixar pra lá, falou pra ele: só faz o seu trabalho, só passa, né, a receita pras pessoas, o que você acha que vai melhorar elas. E ele soltou um lance que é uma coisa meio que de médico, né? Pô, a minha vida é tentar salvar a vida das pessoas, então eu não posso compactuar com a ideia de que pode ser que os remédios não estejam fazendo efeito, porque é isso, eu luto pela vida das pessoas, então não faz sentido eu continuar trabalhando, receitando remédio e pensando que essas pessoas vão continuar morrendo mesmo assim. Não é pra isso que eu tô aqui, né? Então, eu fiquei muito... No começo eu achava que o José Maria ia se bandear pro lado da Fundação Ferretti, só que aí também a Fundação vai acoplando e colocando gente, envolvendo mais e mais pessoas nesse esquema aí. Eu acho meio que uma loucura, sabe? Então, mas passou pela minha cabeça que talvez eles fossem falar com o filho da Xênica, né, com o José Maria, pra ele poder também ficar na dele e tal, só que não, aparentemente ele também é meio que incorruptível e vai fazer alguma coisa, vai pelo menos tentar fazer alguma coisa, vamos ver. Viviane, farmácia social é um projeto seríssimo e você tá envolvida com ele, não esquece. Ai. Se eu não acreditar que eu posso salvar a vida de cada pessoa que passa pela minha mão, que tipo de médico eu sou? Vamos ver. Bom, como eu disse, a Samira, ela chamou a Joelle pra conversar, ligou pra Joelle a princípio, né, porque a mulher lá que tá comprando o bebê, ela queria ver a Joelle, e uma coisa me chamou muito a atenção nessa mulher, que foi assim: a princípio, eu achei ela muito amorosa, muito bondosa, parecia que ela ia entender se a Joelle, no final, se apegasse à criança, não quisesse vender a criança, e tanto ela quanto a Joelle estão falando do lance da Joelle ter contato com a criança de alguma forma, né? E a Samira fala que não, que é estritamente proibido. A mãe vende a criança, ela nem vê a criança depois que a criança nasce. De lá ela vai pra casa e acabou o contato dela, e a criança, pra todos os efeitos, nasceu de dentro dessa mulher aqui, porque é essa mulher e esse cara que vão registrar. Pra todos os efeitos, a criança nasceu dali. Mas ela é muito aberta a conhecer a Joelle, a conversar com a Joelle, até porque ela entende, né? Ela tem essa paixão pela maternidade, então ela entende a Joelle estar meio que conectada a essa criança. Só que o que me chamou a atenção foi o quê? A Samira não estava conseguindo falar com a Joelle depois disso, certo? Ligou pra Joelle, a Joelle não atendeu. Então ela chamou o Raul e, daquele jeito dela, extremamente psicótico, aquele olhar que ela dá é meio psicótico, né? Ela falou: você acha que a Joelle tá querendo dar pra trás com isso? Ô, Raul, ai, eu tenho muito medo dela. Caraca, eu tenho medo da Samira, você acredita? Nossa senhora. E aí ela pegou o celular do Raul, porque o do Raul, a Joelle vê as mensagens e falou pra Joelle: me encontra na porta aí da sua casa daqui meia hora. Se você não sair, eu vou bater e eu vou falar com a sua mãe e com a sua avó exatamente por que eu quero falar com você, o que foi que você fez, que você vendeu a criança. Bom, eu nunca acho que o Agnaldo Silva planta as coisas do nada, né? Uma coisa interessante foi que a gente viu a Kellen lendo uma parábola lá, um pedaço da Bíblia, onde fala sobre os pais que deram um dos filhos para ter uma vida melhor, aparentemente, porque a criança seria melhor tratada, etc., por outras pessoas. E aí ela concordou com isso, achou que também existe amor materno nisso, em você fazer isso, em você olhar para essa criança poder ser melhor, estar melhor, etc. E aí a Joelle fala: ai, que bom que você pensa assim. Eu acho, no fim das contas, que essa criança, não sei porquê, mas eu acho que ela não vai ficar com a Joelle, essa criança, tá? Eu estou achando isso, eu tô achando que ela vai embora com essa mulher, sabe? Bom, vamos ver o que é que o Agnaldo vai decidir no fim das contas. Mas, pra mim, plantou uma ideinha aí a respeito da Lígia concordar que, tipo, tá, pelo menos a criança tá com uma família foda, sabe? Incrível, rica, que vai dar de tudo pra criança. Vamos ver. Mas a Joelle, com medo das ameaças que a Samira fez, sai pra conversar com a Samira. A conversa delas é um pouco torta ali na frente da casa, e a Joelle pede pra conversar com a Samira num outro lugar. Quando elas entram no carro, a mulher que vai comprar o bebê da Joelle tá lá, e ela fala assim: ai, você viu que pareceu que tava esquisito, né? Pareceu que elas estavam meio que discutindo. E aí o marido dela, que é o amante da Odete Reutemann, ele fala que não, às vezes não, né? Às vezes foi só impressão. E ela fala: ai, será que ela tá querendo desistir? E em seguida, ela própria fala: não, mas a Samira não deixaria isso acontecer. E se ela não quiser desistir do trato? Elas parecem estar batendo boca ali. Não,
Samira não vai permitir isso. E aí me deu essa coisa assim de... Em primeira instância eu tava achando ela completamente maternal, amorosa. E pensei, talvez ela vai entender se a Joelle disser que não quer vender a criança, que tá apegada à criança, que quer ser mãe da criança. Só que eu tava pensando isso até eu ver essa cena. Porque nessa cena eu pensei, eita, ao invés dela falar bem assim, será que ela não tá querendo vender a criança? Ai meu Deus, será que é melhor a gente ir atrás de outra? Será que é melhor já correr atrás disso? Não, ela falou, não, porque a Samira não vai deixar isso acontecer. Ou seja, você vai me dar sua filha, você vai me dar essa criança, quer você queira, quer não, porque a Samira não vai deixar acontecer. Ela só queria mesmo ver a cara da Joelle. É isso. Aí me deu medo dela. Me deu um pouco de medo dela. Mas a Samira e a Joelle conversam. A Samira deixa claro pra Joelle que a Joelle tem toda uma de doida, né? E a gente já sabe que a Joelle tem toda uma de doida, porque a Joelle é muito inteligente. O Agnaldo Silva já deixou claro que a Joelle sabe jogar o jogo. Tá resolvido, eu vou ter meu filho. E aquela história de vender o bebê pra outra mãe? Não vou mais. Não vou mais. Mais tarde. Não, pode parar. Nem fica pensando nisso. E ela tentou fazer com que parecesse que a Samira fez aquilo pelo Raul. E a Samira falou, não. O dinheiro era seu e você concordou. Eu entendi, todo mundo ali compreendeu que você concordou em vender o bebê para ajudar o Raul. Ficou muito claro isso. Então assim, caso você decida que não, eu vou cobrar esse dinheiro de volta com juros e vai ficar bastante ruim pra você. Ou seja, se ela for pagar agora esse bebê, já não vai ser mais 60 mil reais. Já ficou muito mais caro devolver esse dinheiro pra Samira. E ela deixou claro também que assim, não é assim que a banda toca. Que ela vai sim vender essa criança. Que ela pode até querer espernear, querer fazer qualquer coisa, tomar qualquer atitude, mas não vai adiantar. Ela vai sim vender essa criança, ao menos que ela tenha os 60 mil mais os juros pra pagar pra Samira. O que a Samira não vai deixar acontecer, né? Não vou mais. Não vou mais. Você vai sim. Então, me deu muito medo da Samira. Porque, tipo assim, eu entendo a loucura da Joelle. Eu entendo essa sensação dela de que ela vai fazer um bagulho que vai ferrar a cabeça dela pro resto da vida dela. Porque pro resto da vida dela, eu acho que não tem como você entregar um filho e ficar de boa. No caso da Joelle. Eu sei que tem muitas mães que conseguem, claro. Nossa, tão grávidas, mas não queriam ficar grávidas e tal. Não criar laços com a criança nenhum, né? A criança não significa tanta coisa pra ela. Então, assim, só nasceu um ser que eu não quero identificar como filho dei. Ainda assim, acho que é difícil a pessoa não pensar nunca mais naquilo, porque até quando a gente é criança e dá os nossos brinquedos, a gente fica pensando no dia, né? Tem certos brinquedos meus que eu me lembro de dar eles, sabe? Brinquedos que não necessariamente eu queria dar, mas eu já tava grande. Minha mãe falou, não, você vai dar sim, porque você não brinca mais com eles, tem essa maturidade. E eu me lembro dessa situação de eu dar os brinquedos. Então, assim, se pra uma coisa tranquila como essa, a gente não se esquece, imagina no caso da Joelle, que vai dar a criança. Ela nunca mais vai se esquecer dessa criança. Ela nunca mais vai se esquecer disso que ela fez, sabe? É realmente, eu acho que é bem tenso. Essa situação pra Joelle é bem tensa psicologicamente falando. Eu não sei se eu conseguiria viver um bagulho. Eu acho que não. Eu acho que ia ser muito traumático. E aí tivemos a primeira grande maldade da Arminda, que é jogar a Zenilda na frente do ônibus. E foi uma cena bastante legal. Elas chegam pra atravessar pra poder ir no salão de cabeleireiro. E a Zenilda, ali na rua, enxerga o Rogério do outro lado, que não age como alguém que não podia ser visto, né? Eu adorei essa direção dele continuar normal, apenas olhar com um olhar esquisito pra Zenilda, tipo aquele olhar que a gente daria pra uma pessoa se a pessoa tivesse parada olhando pra gente como se estivesse vendo um fantasma, né? Então, tipo assim, imagino eu tô no trânsito e tem alguém ali olhando pra minha cara como se tivesse visto um fantasma e eu não sou quem a pessoa tá achando. Eu ia olhar exatamente igual o Rogério. Ia olhar pra frente, ia olhar de novo, mas agir normal, tipo, tranquilo. Então eu achei essa direção certeira na reação do Rogério ao ser visto. Não tentou tampar o rosto, nada. Tipo, não tenho nada a esconder, não sou quem você tá achando que eu sou. Foi tipo isso. Só que a loucura dela, por estar vendo que o Rogério está vivo, fez com que a Arminda ficasse em pânico e, nesse ataque de pânico, jogasse a Zenilda contra um ônibus que brecou em cima da gata. Só que isso marcou ela pro resto da semana, pro resto das cenas. E assim, tomara que pro resto da novela, porque
porque ela não tá mais confiando na Arminda, né? Depois disso, ela não passou mais pano pra Arminda. As duas estavam no salão de cabeleireiro, ela simplesmente foi embora. Ainda tirou uma com a cara da Arminda, que falou que ela não ia embora. E ela falou, vai sair, desculpa por ser tão egoísta. E simplesmente saiu. Eu achei isso incrível. E mais do que isso, eu achei incrível o Ferretti defendendo ela, falando que ela é uma mulher boa, que deu a má sorte de casar com um canalha igual ele e de ter uma melhor amiga baixa e péssima igual a Arminda. Então assim, eu gostei muito disso que ele falou dela e gostei também dele falar do medo que ele tem da Zenilda. Trata ela bem, eu conheço a minha mulher, se um dia ela descobrir alguma coisa, ela vai explodir e a gente vai se arrepender de ter nascido. Porque eu achava que a Zenilda, ela simplesmente corria perigo estando casada com o Ferretti, sabe? Tipo, ela tem que ser essa mulher tonta, ignorante, porque se ela ficar atinada sobre as coisas, ela pode ser que ela morra. Só que não, né? O que deixou claro é que, o que pareceu pra mim, o Ferretti, ele é realmente apaixonado pela Zenilda, e não no sentido, gente, de amantes, no sentido de que ele gosta mesmo da Zenilda, ele acha ela incrível, inclusive obrigou a Arminda a tratar a Zenilda bem, né? Falou pra ela, você vai tratar minha mulher bem a partir de agora, porque ela é uma boa pessoa e ponto final. E a Arminda fica louca da vida, que ela não aceita, né? Mas vai ter que aceitar. Inclusive, eu acho que a Arminda vai tentar matar de novo a Zenilda, quiçá vai conseguir matar a Zenilda pra enfurecer o Ferretti, sabe? Eu não digo nada se até o fim da novela, querida, a Arminda não der cabo da Zenilda de fato pra poder atingir o Ferretti, porque eu acho que a Arminda e o Ferretti, eles vão se tornar inimigos em algum momento. A coisa mais importante na minha vida é a Zenilda. E no momento em que eles se tornarem inimigos, a Arminda vai contar tudo pra Zenilda, então vai cair tudo por terra. Vai ser um caos completo. Então assim, eu quero muito ver esse momento acontecer, mas gostei de deixar claro que a Zenilda é muito babadeira e que o Ferretti tem medo dela. Tem medo dela descobrir as coisas, porque se ela resolver se separar e ir atrás dos direitos dela, vai dar muito ruim ali pra eles, que tem tanto dinheiro juntos sendo sócios, né? A Zenilda vai morder muito do dinheiro dos dois. Eu adorei. E a Zenilda, no entanto, acordou pra vida. Em primeira instância, ela ficou repetindo que tinha visto o Rogério, que viu o Rogério, que tinha certeza que tinha visto o Rogério, mas no final, depois dela conversar com a filha dela, ela acabou ouvindo a si própria, acabou percebendo alguma coisa e falou, não, eu acho que eu não vi o Rogério. Eu tô doida, porque começaram a mexer no lance do Rogério ter se suicidado, deixado uma carta, no entanto, o corpo nunca foi encontrado, e eu adorei que a filha dela ligou pra Juquinha, sim, e falou pra Juquinha abrir aí as investigações acerca da morte do Rogério pra entender o que foi que realmente aconteceu. E eu já li, alguns spoilers aqui, mas eu já li que a Juquinha vai sim atrás e ela vai achar muita inconsistência na investigação desse caso, muita coisa esquisita, e isso vai levantar mais ainda as suspeitas a respeito do Rogério estar ou não vivo. Eu adorei que a Juquinha vai entrar no caso, porque ela é doida pra pegar um caso desse, né? Assim, pelo menos dá a entender, a gente consegue sentir que ela quer. E a Gerlúcia e o Paulinho finalmente, gente, tiveram a tão sonhada noite de núpcias dos dois, noite de carícias, amor e carinho, e jogar videogame até não poder mais. Eu amei, mas amei principalmente porque a Cláudia, né, o unicórnio da coincidência, ele trabalha de maneiras espetaculares. A Cláudia estava hospedada bem do lado da casa da Juquinha. Que coisa, não? Ficou desesperada de ser reconhecida pela Gerlúcia e não foi reconhecida, e através dela, conversando com o tal chefe dela, nós descobrimos que sim, é o Rogério. A gente já sabia que era o Rogério, e ela é de fato uma infiltrada. Ela ficava fingindo que era uma simples garota pobrinha ali que queria fazer faculdade de medicina, quando não, quando ela é muito babadeira. Aparentemente ela tem muita raiva da Arminda, do Ferretti, ela tem vontade de aparecer pra eles, né, só pra mostrar que ela tá viva, que eles não conseguiram matar ela. Eu achei isso impressionante, e deixou claro que o Rogério tem um plano pra tudo. Ele tem um plano porque teve um diálogo bastante expositivo dele, onde ele falou pra Cláudia que ele mantém, né, esse hotel aí, pagando esse hotel que ela tá agora, porque ela teve que sair de lá da casa que é do lado da casa onde a Gerlúcia tava, pra não ser reconhecida pela Gerlúcia, e falando que ele tem tudo sob controle. Já deixou claro como foi que ela foi resgatada, né, porque um dos caras que também trabalha pro Rogério já tava a postos
juntos, e aí ele falou, ainda bem que eu fui lá pra poder encontrar com você, e acabei vendo o que aconteceu, te salvei, te resgatei. Foi, assim, diálogo expositivo atrás de diálogo expositivo pra poder passar um pano e falar o que tá acontecendo e o quanto eles estão à frente, tanto da Arminda quanto do Ferretti, nesse plano de desmascarar os dois. O que não é muito difícil, né? Vamos convir? Assim, dependendo do que o Rogério tá tramando pra poder desmascarar os dois, ele já poderia ter feito faz tempo, porque ele sabe há anos que os remédios são falsos. Ele morreu, ficou claro lá que ele morreu há 5 anos atrás, né? Porque a gente viu um flashback da Arminda e finalmente colocaram há quanto tempo atrás aconteceu a morte do Rogério. Finalmente, o Agnaldo Silva bateu o martelo, né? Há quanto tempo aconteceu, e foi há 5 anos atrás. O que me pegou porque eu achei que o Raul fosse muito novinho. Mas não, né? Aparentemente ele tinha tipo 11 anos. É novo, mas não é tão novo quanto eu achei que ele fosse, pelo jeito que ele falava do pai, sabe? Porque agora ele tem 16, né? Ele tem 16 ou 15? 16, eu acho. Então é isso. Ele tinha entre 11 e 12 anos quando o pai dele morreu. E desde então, ele já poderia ter desmascarado a Arminda e o Ferretti, porque óbvio que eles estão fazendo... Ele já sabia já, né, do esquema de remédio falso, etc. Vamos ver esse grande plano que ele tá arquitetando, se é tão grande assim a ponto de estar durando mais de 2 anos. Foi o tempo que a Cláudia trabalhou lá, cuidando da Josefa. E ela também deixou claro que, assim, ela não conseguiu descobrir muita coisa porque ela trabalhava à noite e não de dia. E à noite não estava acontecendo nada. Mas pelo menos justificou aquelas vezes em que a gente via ela meio que dando uma espiada na Arminda, uma espiada dentro da sala, e se assustava, né, quando a Arminda aparecia. Porque eu achava que ela tava dando uma de doida, né? Agora fica claro que não, que na verdade ela era uma espiã. Não sei se desde o início ela já era uma espiã, ou se o Agnaldo Silva pensou nisso ali no meio das exibições. Mas eu gostei de ver que, tá tudo sob controle, tá? Só quero ver que grande plano é esse do Rogério, que já dura mais de 5 anos pra execução. E vamos ver também como é que vai ser esse lance dele mostrar, na verdade, que ele tá vivo, né? Porque eu acho que isso é um puta crime, tá? É um tipo de crime, eu acho, você fingir que morreu e não morreu nada. E é assim, comentando rapidamente, o núcleo de humor apareceu pouquíssimo essa semana. E, bom, já falei pra vocês, né? Nós já estamos na época da novela onde a reação do público influencia completamente no andar da trama. Então, sim, vocês percebam que o núcleo de humor, ele foi completamente retirado da novela, aparece muito pouco. Essa semana apareceu uma cena muito engraçada do Rivaldo jogando água neles, mandando eles saírem, irem embora, e me pareceu muito que ele tava representando o público, sabe? Assim, jogando água no pessoal. Perfeito! O Célio continua ganhando, assim, o grande lance é que eu acho que tem gente que não se importa com ele e tem gente que não gosta dele. Eu não vi até agora posts falando de pessoas que gostam do Célio. O personagem dele, que é esse cara que entra do nada ali, que abaixa no carro da Arminda, fala uns bagulho pra ela nada a ver. Então, assim, eu tô vendo uma galera meio incomodada com esse personagem aí do Célio. Vamos ver o que é que o Agnaldo Silva vai fazer com ele. Mas nas cenas do próximo episódio, da semana que vem, a gente já viu que o filho do Rivaldo vai filmar o pai da Gerlúcia ali, o Joaquim, né, rondando ali as redondezas, o que não faz muito sentido, porque ele é um cara que vai estar vestido de um jeito que não faz sentido você estar ali no bairro da Aclimação desse jeito e não querer ser notado, né? Então, assim, o filho ali do Rivaldo é que vai captar todo o acontecimento ali do roubo da estátua, segundo dizem. Vamos esperar pra ver. A Gerlúcia finalmente falou pra Joelle quem é o pai da Joelle. Achei a cena tensa, achei a cena emotiva, achei bonita, as duas atrizes são muito boas, mas agora eu acho que ia ser muito legal ter uma reconstituição, porque da maneira que tá o Jorginho Ninja, é meio punk, né? Acho que eu já comentei assim algumas vezes, mas o lance da redenção dele ter virado esse cara bom que tá procurando realmente ser bom, e a gente sabe que ele tá procurando ser bom, eu quero saber a opinião de vocês. Mas assim, sem militância aqui também,
tá, gente? Mas dentro da opinião de vocês acham que... Vocês estão gostando do Jorginho Ninja? Ou vocês também estão junto com a Jerusa, assim, foda-se? Porque, pra mim, é o grande problema não mostrar, não elucidar na novela, né? Sendo algo, né? Sendo uma mídia audiovisual, é muito bom a gente ter o visual, principalmente, né? Então, a Jerusa fala do quão ruim foi, nossa senhora, foi horrível. Eu acho que tinha que ter uma pequena reconstituição na hora que ele fosse contar pra Joelle o que foi que ele fez, ou a Jerusa fosse contar, porque eu acho que um deles vai contar pra Joelle por que é, né, que todo mundo tem tanto medo dele, tinha tanto medo dele, por que odeiam tanto ele. Eu acho que tinha que ter uma pequena reconstituição ali, porque senão, gente, mais dias, menos dias, vai estar todo mundo com o Jorginho. Isso se já não tiver uma galera com ele, sabe, com vontade de ver ele ficando feliz por ser pai da Joelle, apesar do que ele fez. E o que ele fez? A gente sabe o que ele fez através do que a Jerusa falou, e ele já assumiu que realmente ele fazia coisas terríveis. Mas por não ter essa graficamente o que aconteceu, fica só naquele, ai, você é horrível, você é horrível, você é horrível. Mas é uma novela. A gente sabe que, a gente não tá descredibilizando a Jerusa, óbvio que não, mas mais, colocando algum tipo de reconstituição pra gente ter pelo menos uma noção, sabe? Porque senão, eu acredito, não sei, posso estar errado, que mais dias, menos dias, o Jorginho vai cair na graça de todo mundo. Principalmente porque ele vai defender a Joelle, ele vai defender esse filho. Se a Joelle pedir ajuda pra ele quanto a Samira, com certeza ele vai fazer alguma coisa contra a Samira. Então, a gente vai acabar gostando dele. Eu acho que a gente vai acabar gostando dele. Só o que ele fez lá do lance do Raul, ter deixado o Raul vir conversar com a Joelle, depois ter levado o Raul, entendido onde o Raul morava e ter ficado feliz de que pelo menos o pai do filho da Joelle é um cara que tem dinheiro e assim, quer queira, quer não, pode dar um futuro pra criança, isso deixa a gente mais simpatizado com o personagem. Ou eu tô doido? Comenta aí que eu quero saber. E pra finalizar, meus amigos, a Jerusa repassou o motivo do roubo dessa estátua tanto essa semana, meu Deus, como ela quis que as pessoas gravassem por que é que eles estão roubando essa estátua. E você, tá? Isso tem a ver com a reação da audiência com o fato da Jerusa ter resolvido roubar a estátua, né? Como eu disse, falei em alguns outros vídeos, tinha parte da audiência que tava odiando isso porque ela é a mocinha não pode fazer isso, mas assim, não é difícil entender por que ela tá fazendo isso. A mãe dela tá pra morrer, as pessoas na chacrinha continuam morrendo. Ela descobriu o que aconteceu. O delegado já falou que não vai abrir investigação contra o Ferretti porque é peixe mesmo. Então assim, o que ela faz? Ela continua olhando pro povo morrendo e não faz nada? A Jerusa não é dessas. Ela não tá aguentando isso. Ainda mais porque a mãe dela tá no meio desse balaio de gato. Então assim, eu consigo entender a Jerusa querer fazer isso, e por ser uma novela, eu acho que vai tornar as coisas muito mais emocionantes. Porque é isso, né? A novela tá ali pra gente viver a emoção. Eu sei que tem muita gente que entende a novela como um espelho, sabe? Então tipo assim, eu sou tipo a Jerusa, e se a Jerusa tá fazendo, eu vou fazer também. Eu acho que as pessoas são bastante capazes de entender a gravidade de cometer crimes, né? Como eu disse num outro vídeo, tem um filme chamado Loucas por Amor Viciadas em Dinheiro, que assim, não é porque a gente assistiu aquele filme que a gente vai querer trabalhar num banco e arquitetar uma maneira de conseguir tirar dinheiro do banco sem ninguém ver. Você vai ser preso. Tem coisa que é muito óbvia, tem coisa que assim, é filme, gente. Tem coisa que assim, é novela. A Jerusa tá doida. E a gente precisa de impacto. Se fosse assim, como seria pra gente, né, assistir filmes de assaltos a bancos, de ação em si, sabe, de luta, de terror? Nossa, não, porque eu me identifiquei com esse personagem e se ele faz tudo isso, eu vou fazer também. Não, gente, eu acho meio assim, tinha uma galera defendendo essa ideia nessa vertente, e pra mim não. Então, pra mim, essa semana foi uma resposta do Aguinaldo pra todo mundo que tava criticando a atitude da Jerusa, deixando claro que sim, ela tem inseguranças, que sim, ela tem medo de ser pega, ela tem medo de que dê tudo errado, ela sabe que ela não tá fazendo a melhor das coisas, mas é a única opção que sobrou, tendo em vista que a polícia não vai fazer nada, eles ali não podem fazer nada diretamente, nenhum deles tem dinheiro nenhum pra poder colocar remédio de verdade ali na chacrinha. Então assim, o que eles têm pra fazer nesse caso? Isso porque assim, também a gente tem que levar em consideração que eles não estão querendo roubar aleatoriamente
provavelmente. Eles não estão entrando na casa de uma pessoa rica, que não tem nada a ver com nada, e roubando uma estátua, não. É a estátua da Arminda, que a Gerluce sabe que participa do esquema dos remédios falsos. É atacando diretamente quem tá fazendo mal. Isso pra mim ficou muito claro. Então, eu adorei que ele repassou várias vezes esse plano do roubo da estátua, porque eu quero muito ver como é que vai ser isso. E espero que tenha ficado claro pra galera, primeiramente, que é uma novela, e segundamente, os motivos dela estar fazendo isso. Vamos ver, né, como é que isso vai se desenvolver. Bom, e vocês estão assistindo Três Graças? Comenta aí o que vocês estão achando da novela. Eu tô gostando muito. Não vejo a hora de todos esses enlaces aí começar a dar babado, todo mundo começar a descobrir tudo, porque vai ser um deleite. Eu já tô muito apegado aos personagens, e aí já começa a dar um negócio de tipo, ai, daqui a alguns meses a novela vai acabar e vai começar outra, e a gente vai ter que dar tchau pra Gerluce, pra Lígia, pra Joelle, pra Samira, pra Arminda, pro Ferete. Ai, gente, é babado, né? Bom, que vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.